Deus não quer que você somente venha à igreja. Deus quer que sejamos a igreja. Deus não é um Deus interesseiro. Vem, bate o cartão, dá o dízimo, e é só isso que eu quero. Não, Deus quer transformar a sua vida por completo. Ele quer ser o teu Deus, Ele quer ser a tua intimidade, Ele quer ser o teu dono, Ele quer ser o seu amigo, Ele quer você. Você é a pessoa mais importante nesse contexto, não é o que você faz. Porque para fazer, irmão, pensa comigo, tem muita gente muito mais inteligente do que eu, tem muita gente melhor do que você para fazer, tem ou não tem? Então para fazer, Deus pega aqueles que não são e vai, e é isso mesmo. Ele não se preocupa tanto, embora isso seja muito importante, a gente precisa fazer. Mas Ele não quer só usar você. Deus não é interesseiro, Ele se importa com você. Ele se importa tanto que Ele quer transformar você. Ele não quer que você fique com essa dor, mas você precisa entender que Ele tem que ser tudo para você. Ele tem que ser a tua respiração, Ele tem que ser a tua vocação, Ele tem que ser a tua motivação, Ele tem que ser o teu tudo. Diga, Deus tem que ser o meu tudo. E tem gente que morre e não vive essa plenitude, irmãos, porque só quer as mãos dele, só quer a porta aberta. Ô, irmão, Deus é muito mais do que uma porta aberta. Deus é muito mais do que uma conta cheia de dinheiro. Deus é muito mais do que uma realização pessoal. Cara, Deus é o nosso tudo. Pensa comigo, às vezes a gente ora, uma situação de desemprego, que é uma coisa muito ruim, e a gente fala assim, Senhor, abre uma porta de emprego, e aquilo angustia a gente, sim ou não? A tal ponto, para algumas pessoas, de tirar Deus do centro. Tem gente que fica com raiva de Deus. Aí pensa comigo, Deus vai abrir a porta de emprego para você, mas um dia você não vai morrer? E quando a gente morre, qual é a nossa maior esperança? Estar com Deus, sim ou não? E se eu disser para você que você não precisa morrer para estar com Deus? Porque o desejo é estar contigo todos os dias. E quando a gente está com Deus, Ele muitas vezes vai falar assim, aquieta teu coração. No momento certo eu vou fazer, no momento certo eu vou trabalhar. Aí você fala assim, pastor, então por que eu continuo angustiado? Porque a gente precisa ir lá todo dia, irmãos. Porque no dia seguinte vem as lutas que tentam fazer a gente esquecer. Então a gente precisa voltar para lá para ele lembrar, minha promessa está de pé. Aí no dia seguinte a gente volta para dizer, a minha promessa está de pé. Pô, mas já passaram vários anos, mas ainda está de pé. Tem quanto tempo que Deus fez a promessa? Tem muitos anos, mas Isaac nasceu ou não nasceu? Isaac nasceu ou não nasceu, irmãos? Abraão se precipitou, colocou Ismael na jogada, fez um monte de cagada, mas Deus cumpriu o que disse, porque Deus não é homem para mentir. Se Ele te prometeu, não saia de lá, porque lá vai ser o lugar onde você vai lembrar daquilo que Deus te prometeu. É por isso que a Bíblia vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E qual é a nossa esperança? Que é um Deus que falou o que ia fazer. Então a gente não pode sair de lá. A gente tem que voltar para lá. A gente precisa ouvir ministrações, porque tem gente que, não vou nem mais para a igreja. Aí Deus te traz aqui para ouvir essa palavra, dizendo para você, a minha promessa ainda está de pé sobre a sua vida. Se posicione, me queira mais do que tudo, me queira mais do que a bênção. É isso que Deus quer da gente, irmãos. E a gente precisa ter a paciência para esperar. Salmo 40, antigamente a gente falava Salmo 40, os crentes sabiam o que era. Quem não sabe o que é Salmo 40? Levanta a mão. Tem uns irmãos que não sabem. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu. Esperar. Século 21, sem paciência, pé balangando na fila, a pizza que demora e a gente amaldiçoa o entregador. Aí o entregador chega todo arrebentado lá porque caiu de bicicleta, foi entregar a tua pizza, aí fica com dor na consciência. Mas antes, esse desgraçado, ele nunca entrega no momento certo, na hora certa. Deus, não é assim não, a gente é crente, mas a gente não é bobo. Aí a gente começa a murmurar. Aconteceu uma situação esses dias comigo, de uma pessoa que tinha marcado um compromisso, e essa pessoa, de uma forma de brincadeira, falou, não, tal, isso, aquilo, não vou para esse compromisso não. Aí tinha uma pessoa que estava do meu lado, como é que ele esqueceu, como é que não sei o que tal. Só que a pessoa estava brincando. E às vezes a gente começa a julgar as pessoas, julgar situações, porque a gente esquece daquilo que Deus prometeu no nosso lugar de oração.
Então é por isso que a gente tem que estar lá todos os dias. Quando eu saio de lá, eu esquece, irmãos, porque nós somos seres humanos. Nós esquecemos, nós somos mergulhados nesse mundo imundo, cheio de pecado, cheio, olha só como é que eu vou, nem sei se existe essa palavra, cheio de falta de Deus. As pessoas já não querem mais, as pessoas estão maus, e cada vez ficam piores, e dizem pra gente, é desse jeito mesmo. Não é, irmãos. A gente serve um Deus que abriu o mar vermelho. Quem crê que Deus abriu o mar vermelho? Quem crê que Deus ressuscitou a Lázaro, irmãos? Quem crê que Deus ressuscitou lá o filho da viúva de Naim? A gente crê mesmo. Quantos creem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, irmãos? Então o que é a nossa situação para Deus? Só que Ele não quer que você queira a situação mais do que Ele. Ele quer que você o queira. A gente precisa querer Deus acima de nós mesmo. A gente precisa se alegrar na esperança. Romanos 12:12. Oh, glória a Deus. A gente não pode olhar as circunstâncias, porque se a gente olhar para as circunstâncias, aquela viúva, se ela fosse olhar para aquele juiz era mau, não temia Deus. Para que ele ia julgar a causa daquela viúva? Ele não tinha razão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você quer Deus acima de tudo, e você persevera em oração, Deus move. É por isso que você vai ouvir testemunhos assim, não tinha possibilidades, igreja. Já ouviu testemunho assim? Mas Deus fez. Deus não quer que a bênção roube o lugar dele. Ele quer ser a bênção para a sua vida. Ele quer ser a bênção para a minha vida. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar andando em círculo, angustiado. Enquanto a gente não entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que foram chamados segundo a vontade de Deus, a gente vai ficar andando em círculo. E ele fala um negócio que para mim é assustador, irmãos. E eu termino com ele, no verso de número 8. Que meu horário já foi. Lucas capítulo 18, verso 8. Vamos no 3? 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que a gente faz para ter mais fé, pastor? A Bíblia fala, Romanos, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Se a Bíblia diz que vai acontecer, eu creio, irmãos. Se a Bíblia diz que Ele tem poder para realizar, eu creio. Aí o que a gente precisa assumir é a nossa responsabilidade diante de Deus. Ou pelo menos respeitar a inteligência de Deus. De falar assim, eu não tenho tanta fé assim. Por isso eu faço do meu jeito. Eu faço da minha forma. Sabia que eu acredito que Deus gosta dessas orações? Quando a gente é sincero diante dEle. E falamos, Senhor, me ajuda. Aí Ele vai falando para você, mergulha na minha palavra, acredite na minha palavra. O Espírito Santo, que é aquele que vai fazer a igreja, a noiva se encontrar com o noivo, Ele vai movendo. Ele usa o pastor, Ele usa o irmão do lado, continua acreditando. Deus me deu vitória, eu estava na mesma situação que você. Já ouviu esse testemunho? Não deixe que a falta de fé faça você acreditar que não aconteceu porque era Ele. Não. Elias, o texto que a gente leu, sujeito às mesmas paixões que a gente. Tem gente que acha que Elias era Deus, não é? Homem. Mas quando orou para que fogo do céu viesse, fogo do céu veio. Orou pedindo a Deus para que não chovesse e não choveu. Elias em nada é melhor do que você. Elias em nada é melhor do que você. Se você se posicionar no seu lugar de oração, Deus move. Se você entender que Deus é o teu tudo, irmão, aí você não precisa, não deveria falar, mas vou falar. Quando a gente entende que Deus é tudo para a gente, chega um momento que a gente não precisa nem mais pedir. Buscai o reino, e a sua, e as demais coisas. Quando Deus é tudo para a gente, Ele faz isso, eu vou dar, porque eu sou tudo para Ele. A bênção não vai roubar Ele de mim. Oh, aleluia.
Música